E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Boa noite a todos, vamos gravar mais um episódio do Linhas Direitas e a 4 dias das eleições autárquicas vamos ver o que é que são os prognósticos e o que é que podemos esperar. E eu se calhar começava por perguntar aqui ao Nuno Poças se tem algum candidato, algum momento que acho que vale a pena destacar, ou há aqui uma falta de graça geral? Tinha logo que ser o primeiro. Por acaso até tenho. Aqui eu voto nos Olivais, em Lisboa. Isso é na Amadora? Estes tipos, tu és de quê? De Cascais, não é? Claro. Eu por acaso nasci lá. Não, mas aqui nos Olivais, por acaso, há um... Já agora vou fazer aqui um momento de campanha eleitoral. Aqui há para as 3 pessoas que nos ouvem nos Olivais, ou assim. Olha que as nossas métricas nos Olivais são fenomenais. Pelo menos 6. Eu sabia. É aqui a malta aqui do prédio. Pá, falha. Boa noite, Olivais. Não, mas houve aqui um movimento interessante, que é... a junta de freguesia é do PS há muitos anos. Teve aí uma grande barracada há um ano e tal ou 2, com uma reportagem que passou na TVI, salvo erro, na altura, com a Sandra Felgueiras, sobre, enfim, as coisas do costume. Os ajustes diretos, uns primos, uns tios, uns cunhados e não sei o quê, toda a gente a trabalhar na junta, os ter maus gastos e essas coisas do género. Entretanto, parece que houve uma de grande disputa para a conselhia do PS e aqui a malta socialista dos Olivais dividiu-se. E então temos neste momento 2 listas, uma delas, enfim, a lista formal do PS, que tem o deputado Eurico Brilhante Dias como número 2 da lista, sabe, para não pensarem que isto é o fim do mundo. O fim do mundo é no Estoril, por acaso. Mas pronto, certo, pois é. Tem o Eurico Brilhante Dias e um ex-concorrente do Casados à Primeira Vista, portanto estão nessa lista do Partido Socialista. Depois há uma lista independente, entre aspas, que é no fundo a lista dos dissidentes do PS, que tem como mandatária a antiga Presidente da Junta, e é onde está a fabulosa artista Wanda Stewart. Lembra-se da senhora do cabelo azul, a Strunfina, é candidata aqui à junta. Depois há enfim, a lista da A, D e L, qualquer coisa do género, que toda a gente se queixa muito. Eu só soube no domingo quem é que era o candidato, porque vi finalmente a carinha do senhor aí alguns num posto de eletricidade, mas nunca os vi. Portanto, eu acho que toda a gente está aqui um bocado de barato, que ainda a boleia do Tutti Frutti Olivais calhou ao PS, não é? Naquela distribuição de tu ganhas estas, eu ganho aquelas, Olivais calhou ao PS e, portanto, acho que o PSD nunca fez assim nunca teve grande intenção de ganhar isto e, portanto, também não se esforça muito. Enfim, depois há aquelas listas do costume. A Nova Direita também tem um candidato à junta e não sei o quê, aqueles partidos mais pequenos que já não sei ao certo quantos deles é que se candidatam aqui, mas há um movimento de olivalenses, como se diz, independentes, que são só pessoas que, na verdade, o candidato à junta já foi candidato a primeira vez em 2017, não teve um grande resultado, mas enfim, deixou semente e juntou-se muita gente, muita malta nova, que estava muito farta do PS e da forma como o PS geria os sinos da junta de freguesia. E ao mesmo tempo também sabe que lá está, que o PSD
não faz muito por ganhar isto e fazer qualquer coisa, nem sequer as pessoas se deixam ver, e tem feito uma campanha muito interessante, tentado muito na rua, vejo-os quase todos os dias, entre escolas, centros de saúde, jardins, etc. E conheço lá muita gente, há muitos pais de crianças que frequentam as mesmas escolas das minhas filhas e que andaram nas mesmas creches e nos mesmos jardins de infância, etc. A médica do centro de saúde aqui dos Olivais e não sei o quê, portanto há muita malta nova que está ali, que está com vontade de fazer qualquer coisa e que me parece uma coisa muito interessante. E portanto o meu voto vai aqui na Junta de Freguesia dos Olivais, vai para lá, e portanto para responder à tua pergunta, Teresa, sobre se há algum candidato que me esteja aqui a encher as medidas, é este. Como é que se chama a lista já agora? Olivais em Ação. Original. É para ver Muito como é que bem. E depois de resto, quer dizer, pronto, eu voto em Lisboa, não é? E a coisa não está fácil. Mas acho que vou ter que fazer aquelas coisas à PCP, não é? Tapar os olhos com uma mão e votar com a outra, não sei o quê. Mas pronto, pá, é o que é. Não, mas acho que há uma série de... Estas autárquicas têm algo que tem aqui algum interesse. Primeiro, a análise dos resultados autárquicos é sempre muito difícil de fazer, a não ser que haja uma coisa tipo fenómeno 2001, que, enfim, que há ali uma grande reviravolta em muitos concelhos, e muitos concelhos importantes. Mas nós agora também já não estamos propriamente nessa situação, portanto já não é propriamente um bipartidarismo quase autárquico, e portanto é uma coisa completamente diferente, com muitos movimentos independentes, muitos movimentos alegadamente independentes, mas que no fundo são cisões de partidos, muitas coligações muito estranhas. O PAN está coligado com a esquerda e com a direita numa série de conselhos. Vai haver uma grande dificuldade este ano em fazer uma análise nacional disto, a não ser exceto talvez em alguns fatores, ou seja, o Chega, porque é candidato único a todos os conselhos a que se candidata, consegue fazer um somatório de votos a nível nacional e, portanto, consegue até compará-los com as legislativas, e o Bloco de Esquerda, quer dizer, o Bloco de Esquerda e o PCP, mais ou menos, porque também vão coligados a muitos conselhos, não é? O Bloco de Esquerda e o PCP, o Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE, o Bloco de Esquerda, o PS e o LIVRE, com o PCP de fora em algumas câmaras e não sei o quê, portanto essa aritmética é mais difícil. O Chega é de facto quem consegue ter um resultado para mostrar, bom ou mau, logo se verá. Depois, há uma série de câmaras que estão ainda com um resultado no horizonte muito difícil de antever. Lisboa, Porto, Braga, Sintra, mesmo a Amadora também não acho que seja uma coisa limpíssima. Cascais também há ali um fenómeno também interessante de analisar e perceber para que lado é que a coisa pode ir agora com o fim do Carlos Carreiras à frente da Câmara. Eu tenho particular interesse, enfim, porque cresci lá e fui autarca lá e não sei o quê, já nas últimas eleições há 4 anos, esse fenómeno foi muito interessante de analisar, e agora estou muito curioso para perceber como é que o Chega vai crescer nos concelhos da margem sul, da Almada até Setúbal. O Chega nas últimas autárquicas varreu o PSD de muitos executivos municipais. O PSD perdeu variações no Barreiro, na Moita, em Sesimbra, em Palmela, salvo erro, e o Chega ganhou essas variações. E em muitos desses concelhos, muitos dos vereadores eleitos pelo Chega também fizeram ali um volte-face, alguns até saíram do partido, fizeram acordos com o PC ou com o PS e não sei o quê, para formar maiorias e para, enfim, viver das benesses que uma variação com pelour numa Câmara Municipal pode dar. Mas de qualquer das formas esse fenómeno é interessante em termos de votação e de mobilização de eleitorados, e eu acho que, independentemente daquilo que foram os últimos 4 anos em termos de matéria de gestão autárquica ou de gestão dos próprios mandatos autárquicos, acho que
tenho sérias dúvidas que o eleitorado vá refletir isso de alguma maneira, e, portanto, a minha expectativa é de que eles que consigam crescer bastante nessa zona. Vale o mesmo para Sintra, ainda que a Rita Matias possa não ganhar, e neste momento a possibilidade existe, mas ainda que possa não ganhar, Sintra é um concelho entre o mar e o suburbano, entre o Beto e o Xunga, cabe lá tudo, não é? Porque enfim, aquilo vai de Massamá que é Luz, Cacém, até à Praia Grande, não é? Até Colares, Banzão, aquelas coisas todas. E, portanto, aquilo cabe lá tudo. E acho que vai ser também muito giro de ver isso. Depois há as capitais distrito óbvias, que, enfim, importa ir percebendo. Importa perceber como é que o PCP se vai aguentar em termos de câmaras. Acho que também vai ser interessante perceber como é que o CDS sozinho aguenta as, salvo erro, 3 ou 4 câmaras que tem, que está a tentar manter, em algumas com mudança de presidente. Agora, está tudo aqui um bocado na névoa, não é? Está toda a gente muito na expectativa de Lisboa, que é sempre aquela coisa das autárquicas é Lisboa e depois o resto, enfim, tiram-se umas conclusões aqui e ali, mas quase que se pode retirar a conclusão de quem ganha as eleições em função de quem ganha Lisboa e o Porto. E as coisas estão todas muito na dúvida. O facto parece quase impressionante como é que a 3 ou 4 dias das eleições o presidente incumbente em Lisboa não está a ganhar de caras, não é? Pode haver aqui um efeito de Fernando Medinite que eu não acho que seja de explorar, e portanto não me admirava nada de chegar ao domingo e ter Alexandre Leitão a ganhar as eleições como o Carlos Moedas ganhou há 4 anos. Certo, mas parece-me que difícil será ter uma maioria depois. Não, maiorias sim, maiorias serão muito difíceis, embora eu acho uma salvaguarda, não é? A minha expectativa é de que o João Ferreira venha a ter um bom resultado, e com isso talvez possa fazer diferença depois em perceber quem é que vai ficar em primeiro ou não. E se o Chega vai finalmente conseguir eleger um vereador em Lisboa, que há 4 anos não conseguiu, depois de uma campanha desastrosa e até um bocadinho, enfim, o senhor até morreu e tudo, mas enfim, é o que é. Mas de facto foi uma coisa que não correu nada bem, até foi um bocadinho humilhante em preparação e não sei o que, acho que ficou tudo um bocado patente. Agora, não sei, acho que o Chega obviamente, quer dizer, vai ser o partido que tem mais cartas para dar e que vai poder cantar mais vitória no domingo, de certeza, porque não tinha Câmara nenhuma e pelo menos uma vai ter. Eu acho que isso é quase garantido, pelo menos uma vai ter. Eu acho que vai ter mais, mas pelo menos uma vai ter. E se conseguir ganhar, por exemplo, Sintra, é uma grande vitória, porque Sintra está no top 5 dos maiores concelhos do país, salvo erro. É dos que têm mais população, dos que têm mais dinheiro, e esse pode ser um grande momento. Se vai ganhar ou não sei, acho que as coisas estão bastante empatadas. Sim. Enfim, o Marco Almeida é candidato já pela 3ª vez ou qualquer coisa assim. Acho que em 2013 foi quando o Passos não o apoiou, portanto 2013, 2017, depois acho que houve uma eleição que ele não foi candidato, salvo erro. Mas enfim, já 3 ou 4 vezes que é candidato, é muito conhecido, mas enfim, a coisa também parece não descolar. O Basílio Horta já não é candidato, mas é candidato a Mendes Godinho, que tem feito uma campanha muito presente e tem ali um lado empático que nas ruas se vai sentindo bastante, e a Rita Matias, que tem muita atração em Sintra, como o Chega em geral tem, eu acho que ela em concreto também tem. E o Chega até ganhou nas últimas legislativas. O Chega ganhou legislativas, exatamente. E depois com diferenças nas freguesias. Se calhar agora perguntava aqui ao Vítor se ele tem algum battleground que destacasse, ou seja, aquilo que, claro que Lisboa é sempre importante, embora eu não estou certa que uma vitória de Alexandre Leitão em Lisboa servisse para reanimar o Partido Socialista, mas isso são outros 500. Mas, Vítor, perguntava-te aqui o que é que achas que podem ser sítios, por um lado pela imprevisibilidade e por outro lado pela relevância, que vamos estar a discutir na próxima segunda-feira. Muito bem. Olá aos três, olá a quem nos ouve e quem nos vê também.
Bom, iria fugir um bocadinho aí de Porto e Lisboa, o Nuno já falou, e portanto acho que é mais interessante falar de outros sítios. Eu começaria por Aveiro, que é uma disputa entre irmãos. São os dois irmãos, que é o Souto Miranda, o Luís e o Alberto, um do PS e outro do PSD, e a coisa está disputada. Nenhum é o incumbente, portanto são novos, e portanto aquilo vai ser interessante ver como é que dois irmãos vão competir. Acho que a coisa está um bocadinho quente, li ali há pouco nas notícias. Interessantes também, eu acho que é Coimbra, onde o José Manuel Silva, que até tinha feito um bom mandato, mas com o eterno Metro Mondego que parece não funcionar. Agora já há uma linha que já funciona, mas e até se orgulham de ter 7.000 pessoas a andar naquilo por dia, mas quer dizer, os coimbrinhas, especialmente os reformados, entre eles a minha mãe, têm o transporte à borla e, portanto, andam o dia todo no Metro Mondego, que não é um metro, é um autocarro que vai da Sol 1 à Baixa e, portanto, vão almoçar os reformados e reformadas e anda toda a gente contente com aquilo. Mas com a chegada da Brunhosa, a coisa tornou-se um bocadinho mais competitiva. E, portanto, acho que é um bom lugar para analisar. Em Viseu, o eterno Fernando Ruas, que já se devia chamar, mas era Fernando Rotundas, que provavelmente vai ser o recordista de mandatos, porque ele fez, penso que ele fez 6 e este agora é o segundo da nova série. Portanto, ele irá, se ganhar, e tudo indica que vai ganhar, fará 8 mandatos. Não sei se o Isaltino tem 8 mandatos, ou se haverá alguém que vá conseguir chegar a esse nível. Acho que o Isaltino tem ali um interrompido e, portanto, pode não chegar. Pronto, Sintra, eu gostaria também de ver muito, acho que vai ser muito interessante Faro. Temos o Pedro Pinto do Chega, e portanto, tens o Cristóvão Norte do PSD, com o renascimento do Macário Correia, presidente da Assembleia Municipal. Chega do Algarve à Albufeira. Sim, também, mas ali é peso pesado porque Pedro Pinto é uma das figuras mais importantes do Chega, não é? Que concorre ali e foi... Mas não é de lá. Não é de lá, mas o Chega teve 27% certo. E ficou, não é? Quer dizer, eu acho que é esses conceitos onde tu tens, como por exemplo em Loures, que tens o Bruno Nunes, como tens Sintra, onde o Chega colocou as principais figuras, quer dizer, o Ventura não vai, quer dizer, é surpreendente, acho eu, vai às presidenciais, mas todas as outras figuras vão a estes conselhos. E eu acho que é aí que nós vamos ver a força do Chega, a nível autárquico. Não sei se ganham, mas vão ter vereadores, de certeza, e será interessante ver se vão ter resultados próximos aos que tiveram nas legislativas, 27% em Faro, em Loures foram 24,5%, em Sintra não me recordo, não tomei notas disso. E depois há assim uns conselhos que eu acho que são interessantes de analisar, que são na região de Lisboa, que é Torres Vedras e Mafra, que são dois concelhos que eu conheço bastante bem. Torres Vedras, que é um concelho que foi sempre PS e que está e que pode virar nestas autárquicas e pode virar para um candidato que é apoiado pelo PSD, mas que é ex-PS, foi vereador do PS. E portanto isto o movimento chama-se Unidos por Torres Vedras, é um movimento muito interessante. Eles conseguiram 2 vereadores em 9 nas últimas eleições, ficaram atrás do Eduardo Pacheco e do PS, e o PSD decidiu apoiar este movimento, que é um movimento que tem trabalhado muito bem, conheço algumas pessoas que lá trabalham, e percebeu que iriam perder, não iriam ter os 2, 3 vereadores, e decidiu então apoiar este movimento, e acho que vai ser interessante. E a Mafra, acontece algo muito estranho, porque o candidato que ficou depois da saída do Hélder Sousa, que foi para eurodeputado, mas que agora concorre à Almada, pelo PSD, quer dizer, estas coisas estranhíssimas. Esse candidato não foi apoiado pelo PSD e, portanto, ele vai como independente. E Mafra, o PS tem aqui uma grande hipótese, porque há 2 listas praticamente do PSD. Há uma do PSD apoiada e há uma independente, e o PS, que normalmente ficava em segundo, pode aqui roubar um conselho que também historicamente era do PSD. Acho que são algumas batalhas interessantes. E depois ver como é que mais, além disto, mais me interessa ver é o discurso de Montenegro no final. Porque eu acho que ele vai puxar muito dos apoios e como por exemplo acontece com Isaltino, e dizer que aquilo são vitórias dele, como apoiar Isaltino é absolutamente igual, não é? Ele ia ganhar aquilo, não é?
mas ele vai puxar essas vitórias para si, como a senhora de Setúbal, por exemplo, que era do PCP, não é? Concorreu à Almada há 4 anos atrás e agora volta como independente e com apoio do PSD. Certo, mas o PSD local não está a apoiar. Pois, não está a apoiar, mas... O PSD de Setúbal acho que não se envolveu na campanha. Sim, mas se ela ganha, pela Nacional. Sim. Se ela ganha, o PCP sim, claro, perde uma Câmara Histórica e o PSD ganha ali qualquer coisa. Não é um resultado que entre... Pois, não faço ideia, porque apareceram umas polémicas agora, de uns contratos e umas coisas assim, portanto, não vai entrar nas análises numéricas, mas eu acho que vai ser interessante ver como é que o Montenegro vai falar dessas vitórias, digamos assim, entre aspas, se acontecerem, e a análise que se vai fazer dos números, tanto do PS como do Chega. Muito bem, eu estava aqui a pensar e já faz a ponte para a pergunta que eu vou fazer aqui ao Nuno Lebreiro, não querendo parecer que tudo se esgota em Lisboa, mas eu acho que Lisboa tem uma coisa interessante. Ou seja, acho que nestas autárquicas também se joga um bocadinho, se nós pensarmos a longo prazo, a ideia do que é que podem ser futuras lideranças do PSD. O que é que eu quero dizer com isto? Joga-se muito a carreira política e o capital político de Carlos Moedas, que é capaz de não ser tão positivo quanto se pensava, quer dizer, nas urnas, não é? No domingo, eu também não tenho nada a certeza que a vitória seja garantida, e, por exemplo, nós vimos que alguém que esteve muito presente na campanha, que esteve cá a fazer campanha, embora seja deputado europeu em Bruxelas, foi o Sebastião Bugalho, que eu acho que também de certa forma representa essa opção por uma linha. Carlos Moedas, Sebastião Bugalho, acho que de certa forma representa uma linha, e depois houve outra linha, ainda não chegámos às linhas, e eu vou passar a palavra ao Nuno Lebreiro, mas só queria aqui introduzir, houve outra linha, houve uma presença, alguém que apareceu pontualmente na campanha, que foi Pedro Passos Coelho, cirurgicamente, na Amadora e em Sintra, dando recados muito importantes, e eu passo aqui agora para ti, Nuno, perguntando-te o que é que tu achas, por um lado, que pode ser o impacto da dinâmica nacional, ou seja, do tripartidarismo, se quiseres, da esquerda a ter um momento menos feliz, se achas que isso se vai traduzir muito ou pouco no domingo, nas autárquicas, e por outro lado, como é que achas que estes atores a nível nacional e de política nacional vão utilizar aquilo que vai acontecer no domingo para se posicionarem, nomeadamente um pouquinho da parte do PSD? Não sabemos se vai ser pouquinho ou não, mas se for, como é que Montenegro vai descalçar essa bota? Olá a vocês, os três, olá aos nossos ouvintes. Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que ele não vai ter grande bota para descalçar, para ser sincero. Mesmo aquela coisa que o Nuno Poças ali há bocado relembrava de 2001 e que já não vivemos esses tempos, quer dizer, esses tempos disse que algum dia fizeram grande sentido. A verdade é que eleições autárquicas são eleições autárquicas. E desde o advento dos independentes ajudou a diluir um bocadinho também esta importância diretamente partidária. Eu percebo que para um líder partidário perder umas eleições autárquicas é problemático enquanto a sua função de líder partidário. Portanto, se o presidente do PSD perder as eleições, o presidente do PSD tem que responder perante o PSD, porque obviamente para um partido como o PSD, parte do seu subvital está presente nas autarquias. E, portanto, é muito problemático para um partido como o PS ou como o PSD perder umas eleições autárquicas, e nesse sentido há eleições partidárias. Agora, acharmos que, sinceramente, que o primeiro-ministro de um país está mais ou menos legitimado politicamente por causa do resultado autárquico, eu acho uma patetice. É a mesma coisa que achar que está vinculado por causa de umas eleições europeias. Eu também não acho que esteja. Aquilo que está em causa nas eleições europeias é um programa europeu, são partidos europeus, é uma linha de Portugal na Europa e da Europa no mundo. Aquilo que está em causa nas eleições autárquicas é a definição da comunidade local, da autarquia local. Nada disto tem a ver com o governo.
E portanto eu acho que sinceramente não é uma questão, já não estamos nesse tempo, acho que aquilo foi uma desculpa na altura que Guterres inventou para se pôr a andar, porque sabia bem onde é que se estava a enfiar, a situação em que o país estava, e há essa ideia. As autárquicas não servem para, quanto a mim, grandemente cartões amarelos ao governo ou coisa assim do género. Agora, acho que continuam a servir para uma manifestação de protesto estrutural, que é um termo, vamos dizer, mais rico, para dizer aquilo que parece que está a alimentar muito a prestação do Chega. Nós falávamos aqui antes das europeias, depois das europeias, do resultado das europeias e antes das segundas legislativas, como é que se comportaria o Chega depois dos 18% por causa da questão da abstenção. Ou seja, até que ponto em eleições onde a abstenção fosse maior, porque uma grande parte dos votos que o Chega foi buscar para o seu poder eleitoral que tem, são votos que vêm em parte da abstenção, uma parte significativa vem da abstenção, uma correlação positiva enorme entre a diminuição da abstenção e o aumento da votação no Chega, em termos de eleições legislativas, e portanto uma questão que a gente colocou aqui sempre foi, isto das europeias, como há muita abstenção, e se calhar o Chega não se vai dar tão bem, porque parte do seu eleitorado é eleitorado que terá uma facilidade mais histórica de ser abstencionista, porque era abstencionista. Isso comprovou-se nas europeias, de facto, não sei se por esse motivo, depois de que aquilo aconteceu com os 23% nas eleições a seguir, se calhar não tanto. E de facto, há bocado vocês estavam a falar do Algarve, e eu este ano tive a oportunidade de falar com algumas pessoas do Algarve, e o descontentamento, as razões pelas quais o Chega tem uma expressão eleitoral muito grande lá, o descontentamento com os chamados partidos do arco de governação tradicionais, PS e PSD, é tremendo. O Algarve, em termos de saúde, em termos de infraestruturas, em termos de um conjunto de coisas, não tem aquilo que entende que mereceria ter, e com razão, nomeadamente na questão da saúde. Está um bocadinho abandonada aquela ideia de que é para o verão, para os políticos irem passar as férias. E a fatura está a ser paga agora, e está a ser paga votando no Chega. E essas pessoas vão votar na mesma, vão votar nas autárquicas também. E portanto eu estou absolutamente convencido que o Chega, por essa razão, porque é um voto de protesto, mas não é um voto de protesto circunstancial, é um voto de protesto estrutural, de rejeição absolutamente, em alguns casos visceral, daquilo que o PSD e o PS representam no país, isso terá tradução natural nas autarquias, em particular então se aparecer alguém que é um rosto conhecido, etc., e se não for uma candidatura claramente para perder e mais fraca. E portanto, neste aspecto eu estou aqui um bocadinho em sintonia com o que vocês diziam, porque acho que aquilo que mais se vai, salvo haver uma hecatombe para um dos lados que de facto fragilize muito, neste caso poderia ser o PS, porque o PSD, sendo governo, não vai deixar de ser governo por causa disso, portanto tem sempre essa almofada, pode levar a derrota, mas bola para a frente, pelas razões que eu dizia há bocado. Se for o Partido Socialista, que está muito fragilizado depois do resultado eleitoral que teve, se agora voltar a ter um resultado eleitoral muito mau, partidariamente isso é extremamente grave e danoso vai pô-los muito nervosos, vai pô-los muito nervosos. E portanto há um conjunto de câmaras que obviamente são importantes, Porto, Lisboa, etc., e depois há aquelas outras onde com este fenómeno agora tripartido, com o Chega pelo meio e independentes pelo meio, de facto há aqui uma grande incógnita no que é que pode acontecer. Mas o facto de haver muitas possibilidades, por um lado, dirá que dificilmente cai tudo para o mesmo lado. Portanto, não vai haver provavelmente um grande vencedor. Mas havendo muitos putativos vencedores,
também torna mais difícil a quem está em circunstâncias difíceis de manter aquilo que tem. Eu posso adiantar que há um que já existe, que é o PCP. O PCP ganha sempre. Mas pode haver mais, mas o PCP ganha. Não, mas deixa-me só acabar aqui este raciocínio. Portanto, eu acho que, posto este cenário, o Chega será claramente o vencedor da noite, porque se calhar vai ter entre 15 e 20 câmaras. E, portanto, se tiver uma coisa deste âmbito, é obviamente qualquer coisa que solidifique os resultados que tiveram das legislativas será uma grande vitória. E do outro lado, provavelmente o PS terá sempre uma derrota, que é aquele que está na posição mais fragilizada. Se calhar depois de uma segunda volta falo depois de casos mais casos mais concretos. Ok, eu vou abrir aqui uma segunda volta, mas antes, Nuno, deixa-me discordar parcialmente e polidamente contigo num aspecto. Claro que o que se está a discutir numas autárquicas é diferente do que se discute numas legislativas, nas presidenciais, numas europeias. Mas há dois aspectos que me parecem importantes. O primeiro aspecto ou seja, tu agora são as primeiras eleições autárquicas em que nós temos, de facto, esta dinâmica de 3 grandes ou 3 médios partidos. E depois não te esqueças de uma coisa, os partidos, quer dizer, eu acho que nós estamos num momento em que o eleitorado se calhar é muito mais convicto e ideológico do que propriamente as pessoas que estão nos partidos. E não é irrelevante as estruturas de poder que os partidos têm, os financiamentos, não é irrelevante, provavelmente a Associação de Municípios, acho que é assim que se chama a direção, que vai para quem ganha mais câmaras, provavelmente cairá para o PSD, mas não é irrelevante os partidos irem perdendo implantação local, porque também vão perdendo gente, porque a malta põe-se a andar, não tem lugar ali e vai para outro sítio qualquer. E, portanto, eu acho que as autárquicas nesse aspecto têm uma consequência e acho que, não querendo, quer dizer, e não querendo ofender o resto do país, que parece em muitos aspectos muito mais são e muito mais importante, Lisboa e Porto podem dar aqui, se o PSD perder Lisboa e Porto, que eu acho pouco provável, mas é possível, porque ambas estão taco a taco, isso pode ter consequências, não é que o Luís Montenegro se vai demitir no dia a seguir, mas, caramba, é um sinal de fragilidade, não é? Se perde Lisboa e Porto. Eu acho que não. Acho que precisamente por ser haver aqui um cenário novo, não acho que será uma fragilidade. Quer dizer, queres um maior cenário de fragilidade do que a atual governação? Eu sinceramente acho que não. E acho que as coisas podem ser separadas e devem ser separadas. E depois estão muito personificadas, sabes, Teresa? E pega agora no que tu estavas a dizer, por exemplo, falavas sobre o capital político do Moedas. Eu acho que isso é um ponto que vale a pena falar. Mas há 4 anos atrás, a segunda ronda. Sim, mas há 4 anos atrás, só esta questão do Moedas, há 4 anos atrás, o Moedas era um putativo futuro primeiro-ministro. Neste momento não é. Há aqui qualquer coisa que aconteceu ao longo dos últimos 4 anos, como que esvaziou o capital político que tinha, e que o coloca agora nesta situação de fragilidade, não só com uma candidata terrível como é a Alexandra Leitão, e portanto onde está em risco de perder umas eleições que há 2, 3 anos atrás eram dadas como garantidas. Eu sempre fiz as contas a dizer, atenção, que se a direita toda não está unida, se a esquerda se unir toda, é verdade que ficaram um de fora de cada lado, e portanto a coisa, mas enfim, as contas não são fáceis, mas há 2, 3 anos atrás havia uma euforia de que o Moedas ia limpar isto com muita facilidade, que entrava muito bem nos bairros sociais, que entrava muito bem com videozinhos no TikTok, e que não sei o quê, e que entrava muito bem no eleitorado. Isto estou a falar pelo menos a perspectiva que era dentro do próprio PSD. Hoje em dia não é essa a visão que se tem. O Moedas fragilizou-se ao longo destes últimos 4 anos, quanto a mim, por 2 razões fundamentais. A primeira, porque ele politicamente é fraco, portanto, não é uma pessoa hábil, e em certos momentos de crise, com aquela vozinha dele, que até às vezes roça a insuportabilidade,
e portanto também cria anticorpos, e em momentos de maior crise não mostrou nunca segurança. Ele teve duas gravíssimas, a questão do elétrico e a questão das cheias. Em ambas, a imagem que passou nunca foi do líder forte, do líder convicto, apesar de estar a resolver a questão das cheias, por exemplo, estruturalmente, se calhar em vez de estar a fazer obra visível que não se vê, está a resolver coisas que não se vêem, tudo bem. Mas eu acho que ele, ao longo deste tempo, onde quando teve que mostrar a sua liderança, nunca mostrou. E isso esboroou-se o capital político. E, portanto, eu acho que sim, pegando a tua questão, se Moedas perder Lisboa, eu acho que o Pedro Duarte é muito bem capaz de perder o Porto, provavelmente vai perder. Mas se Moedas perder Lisboa, o culpado é Moedas, não é Montenegro. Não é Montenegro. Ok, agora comentando aqui o que dizias, eu concordo contigo, quer dizer, eu acho que o Carlos Moedas não tem aquilo que é talvez o atributo mais importante, gosto ou não, eu por acaso até gosto, nas lideranças políticas hoje em dia, que é guts, não é? Um bocadinho, é coragem. E depois tem feito, quer dizer, hoje estava em campanha a apelar ao voto do centro-esquerda, da esquerda moderada, quer dizer, ele não está sempre a tentar ir para os dois lados, o que estrategicamente, quando se está em campanha, até pode ser inteligente, e inteligente para um partido como o PSD, que tem uma vocação para o centro, mas depois ele governa assim também, e portanto acaba por não conseguir. Eu achei curiosíssimo que ele, eu não sei se não foi saído, foi saído do debate, mas foi a Helena Matos que chamou a atenção para isso no artigo no Observador, mas ele chama a Ayuso, que representa uma direita corajosa e não adversativa e que não hesita em dizer socialismo ou liberdade, não é? Ou liberdade ou socialismo, para inaugurar a campanha. E depois, passado uns dias, há uma turba multa endoidecida que vai proibir, não sei, barricar os candidatos ou manifestar-se para a porta do sítio onde está a haver o debate dos candidatos a Lisboa, e ele, claro que tem que dizer com certeza, está-se a passar, não sei se usou a palavra genocídio, mas no fundo a validar absolutamente moralmente, os senhores não se ofendam com o facto de eu estar aqui a pedir para se calhar saírem aqui. Ele é o presidente da Câmara de Lisboa, caramba, é um bocadinho de liderança, não? Não estar sempre a pedir licença, estes homens brancos no teto. Eu acho que não foi um sucesso, e depois não foi um sucesso também do ponto de vista da vida em Lisboa não estar mais fácil. Dito isto, acho que a alternativa é bastante pior, portanto, lamento votar em Lisboa e lamento por todos os que votam em Lisboa. Vais votar no Moedas, pô. Vais votar no Moedas. Fizeste um apelo ao voto, isso pode-se aqui. Aqui pode-se tudo. Aqui pode-se tudo. Temos tudo, olha. Adelaide Ferreira, estou a brincar. Nuno, o que eu te queria perguntar é exatamente por isso. Porquê que, não sei se estavas a apelar ao voto ou não, mas se apelasses, já que se pode tudo aqui, como é que justificavas isso? É um mal menor? Ou é porque Lisboa? Porque Lisboa é o que há. É o que há. Eu se fosse o Moedas tinha feito uma coisa assim. Se fosse Alexandre Leitão tinha feito um cartaz tipo candidatura de peso, que era para acabar logo com aquelas bocas todas e não sei o quê. E o Moedas fazia a mesma coisa, que era um grande slogan com a carinha dele a dizer, é o que há. E ganhava. Era muito mais fácil. É o que há. Queria fazer como o Isaltino, metia umas coisas em papel. Era mais difícil de encontrar os Moedas por Lisboa. E quem encontrasse mais moedas ganhava um jantar. Apanhar mais moedas, com aquelas coisas dos Pokémons daí há uns anos. Isso. Mas é um bocado isso, é o que há. E não há muito mais por onde escolher. Aqui em Lisboa, depois há aqui outro fenómeno que eu estou para tentar perceber como é que a coisa vai correr. Porque há sempre aquela ideia, que eu acho que em parte até corresponde, pelo menos em algumas zonas, que o eleitorado de Lisboa, do Conselho de Lisboa, não é bem o eleitorado do país, mas isto vale também para quase o país todo, não é? O eleitorado do Norte não é igual ao do Sul, aquelas coisas todas. Mas que no fundo isto é para explicar que o eleitorado em Lisboa é mais à esquerda e, enfim. Estou curioso para perceber até que ponto, por exemplo,
esta história toda da flotilha e de Gaza e não sei o quê pode mobilizar o eleitorado de esquerda da cidade para ir votar na Alexandra Leitão, que está coligada com a Mas já heroína iam de qualquer maneira, Nuno. E eu... Não votam na Leitão, então quem é que vota na Leitão? Não é isso, mas eu acho que talvez pudesse haver uma ponderação maior sobre a possibilidade de votar no João Ferreira. Ou seja, se eu me puser na pele de um eleitor de esquerda que, epá, ainda por cima, para mim isto não é muito difícil, porque eu tenho família muito próxima e amigos e não sei o quê, que estão um bocado navegam um bocado nesses mares, portanto é gente que já votou no PS, já votou no PCP, já votou no Bloco, já votou no Livre, mas, ou seja, é um eleitorado à esquerda, mas é altamente volátil. E eu, se tiver, aquilo que me vai chegando é um bocado isso, que é, o João Ferreira é muito melhor candidato que o Alexandre Leitão, estou farto de votar no mal menor só para ser presidente e apetece mesmo votar onde se calhar esses teus amigos da esquerda chique fazem algo com o Airbnb, não? Não, por acaso não. Por acaso acho que não. Mas mas agora, ao mesmo tempo, esta última semana vai mexer muito com este coração mais sentimental da esquerda humanista e aquelas coisas todas. E eu acho que isto os mobilizou de alguma maneira, já que não fomos no barco também levar 2 latas de atum, então agora vamos pelo menos votar na Mariana, que foi maltratada e chegou a Lisboa de cabelo lavado. Isso pode e bronzeada. Ainda teve que pagar o bilhete. Mas ou seja, tenho mesmo muitas dúvidas em perceber isso. Até que ponto o voto no João Ferreira, para onde é que vai cair o voto da esquerda? Não é maioritariamente, mas para onde é que estas massas mais menos partidarizadas vão acabar por cair? Se é um bocado na lógica do voto útil, se é na lógica do voto mais por convicção, porque eu acho que à esquerda, bem, até a se perguntarem a alguém de direita, eu acho que se só tivéssemos 2 hipóteses, imaginem que à segunda volta e tivéssemos que escolher entre o João Ferreira para Presidente de Câmara ou o Alexandre Leitão, eu acho que também escolhi o João Ferreira. Acho que tipo, conhece melhor a cidade, conhece melhor a Câmara, enfim, até pelo menos tem uma visão, posso não concordar com ele imensa coisa, mas pelo menos tem uma visão de cidade e Alexandre Leitão está ali como podia estar noutro sítio qualquer, não é? E isso acho que pode ser um fenómeno interessante. Sobre a questão do PSD, eu estava-vos aqui a ouvir falar e estava a pensar noutra coisa, que é ganha ou perca, e se ganhar, eu acho que o problema vai ficar assim um bocadinho mais na névoa durante mais 4 anos, porque enfim, perdeu capital político, o Carlos Moedas é Presidente de Câmara, o Pedro Duarte vai ganhar um capital novo se for Presidente da Câmara do Porto, e não sei o quê. Mas se ganharem um ou outro, ou os dois, eu estava a pensar e acho que isso não só vem ajudar a esconder uma realidade que eu acho mais profunda do que essa e que, se perderem os dois, ela se manifesta mais depressa, que é, e isto, enfim, eu digo isto há muitos anos, mas que é a erosão não só eleitoral do PSD, mas sobretudo uma grande erosão de quadros que o PSD tem tido há muitos anos. E se nós pensarmos que se o Carlos Moedas e o Pedro Duarte perderem estas eleições, depois de Luís Montenegro e Hugo Soares, o próximo da linha no PSD é uma pessoa que se filiou no PSD há 1 ano ou 2 e que não tem 30 anos. Não há mais nada. Que é o Sebastião Bugalho. Que é o Sebastião Bugalho. Ou seja, se vamos imaginar que o Montenegro, que tem abre-se um inquérito, há uma treta qualquer, o homem demite-se, não vai ser mais primeiro-ministro, que lhe dá uma solipampa, vamos imaginar. Qualquer cenário em que o PSD fique sem este líder, não há mais nada. Há 4 anos...
alguém brilhou os olhos a alguém depois de teres dito o nome dele, pronto. Ou seja, realmente eu acho que o PSD tem um passado que é a sombra de Pedro Passos Coelho que paira sempre tudo sobre estas coisas quando se fala disto. E depois, se quisermos olhar um bocadinho mais para a frente, de facto, há aqui um salto que se dá automaticamente. Já não vivemos no tempo em que o PSD tinha uma série de gente, putativos candidatos e eternos disputadores de congressos e não sei o quê. Acaba-se isso. Não estava a dizer, e bem que há 4 anos toda a gente dizia, o Moedas vai ser presidente da Câmara e depois o tipo vai ganhar ali um elan enorme e não sei o quê, e vai ser o próximo líder do PSD e tal. Já se percebeu que não vai acontecer. O Pedro Duarte também não duvido. Se o Moedas perder a Câmara, então ainda acho mais difícil. E portanto demos o salto para aí. E eu acho que esse fenómeno eu acho que é o mais interessante de todos. É o que espelha melhor a evolução dos sentidos eleitorais de há uns anos para cá. Mas que ao mesmo tempo é o mais difícil de perceber e até de analisar, e as coisas às vezes não parecem muito evidentes. Mas eu acho que o PSD está nessa fase. Mesmo acontecia um bocadinho a mesma coisa com o PS no tempo da geringonça. Mesmo reforça a maioria relativa, depois tem uma maioria absoluta, mas na verdade aquilo que estava sempre ali em causa era uma erosão eleitoral. Mesmo que pontualmente tenha mais votos, estes dois partidos estão em erosão eleitoral há mais de 20 anos. Porque a facto é que não havia outras alternativas. E, portanto, pontualmente um e outro iam ganhando eleições à vez, e depois agora tenho a maioria absoluta, e depois não tenho, mas tenho maioria relativa, e as coisas iam funcionando. Agora isso acabou. E eu vejo aqui com muita facilidade no horizonte as coisas a inverterem-se completamente, e o PS e o PSD acho que estão eles próprios também a criar aqui um ou dois vazios que acho que inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, provavelmente mais tarde do que cedo, vão ter que acabar por ser preenchidos, mas isto agora já é tudo futurologia e não queria entrar nisso, mas a minha nota tinha a ver com isso, com a erosão de quadro do PSD. Aquilo acaba, não é? Quer dizer, o PSD, nós estávamos a falar sobre isso, o PSD espalha candidatos por todo o lado, não é? Há candidatos independentes que já foram do PSD, candidatos que agora são do PS, que já foram do PSD, candidatos... Estamos a falar em off, atenção. Desculpa, pronto, para quem não ouviu, foi toda a gente, menos nós 4. É verdade, estamos a falar em off, mas o PSD tem aqui uma capacidade de proliferação de gente, quer dizer, neste caso que a JSD era a JSD, mas vale para o PSD, muitos candidatos. A formação de maior parte sim, dos candidatos de direita, estamos a dar o exemplo do Porto. Sim, mas muitos candidatos do PSD, ou militantes antigos do PSD, são os candidatos por imensos, vários partidos. O Chega está cheio de gente do PSD, imensa gente que faz parte das listas, já nem falo dos cabeças de lista, mas as listas do Chega são compostas por muita gente que já esteve no PSD, em muitos conselhos, e do CDS também. Mas ao mesmo tempo o PSD vai erudindo até acabar nisto. Quer dizer, se nós tirarmos, volto a dizer isto, se nós tivermos um cenário em que o PSD não tem nem a Câmara do Porto nem a Câmara de Lisboa, e se o Montenegro lhe der um fanico, o próximo da lista, das duas uma, ou o Passos Coelho tem vontade de voltar, ou o próximo da lista é quem? É o Sebastião Bugalho, que não tem 30 anos e é eurodeputado e militante do PSD há 2 anos. Acho que é isto. Muito bem. Vítor, ia-te perguntar agora, e aqui para encerrar esta segunda ronda, se te oferece dizer alguma coisa em relação, por um lado, hoje a Mariana Mortágua apareceu na campanha e evitou, não sei se prudentemente ou não, pergunto-te, misturar Gaza com a campanha. Foi
buscar antes a questão da Spinum Viva. Portanto, por um lado, se concordas com o Nuno, se isto pode criar um momento romântico e de ilusão do eleitorado de esquerda, ou se é um bocadinho tóxico, alienando o centro-esquerda, porque naturalmente há muita gente no centro-esquerda que achou este espetáculo duvidoso. E depois ia-te pedir também, perguntar se te oferecia dizer alguma coisa em relação à IEL. Eu gostava só de terminar, deixo estas duas perguntas e termino só, ninguém quer apostar comigo, eu sei, mas eu apostaria que 2 freguesias em Lisboa vão ser ganhas pelo Chega, Santa Clara e Marvila. Mas não é porque eu sei coisas e vi sondagens. Não, mas eu percebo o critério. Eu percebo o critério, sim. E Marvila Beato, não? Hã? E o Beato, não? O Beato também é possível. Uma é a minha vizinha, que eu estou no Lumiar, outra é a tua vizinha, Nuno. Portanto, certo. Olha, aqui, certo. Fascismo a avançar. Desculpa, Vítor, o fascismo avança no Beato. Epá, isso não era... dava um bom nome para o filme. E Marvila. Marvila petróleo no Beato. Ou para o episódio. Ou para o episódio, não é? Já fica para o episódio, é isso. Olha, em relação ao Bloco e à Mariana Mortágua, eu já nem sei o que é que dizer sobre ela. Eu acho que foi um dos maiores erros do Bloco. E já o disse aqui, lembro que foi não nas últimas legislativas, mas nas anteriores, nós estávamos aqui a conversar um bocadinho, e eu até referi que o Rui Tavares, até acho que foi título do programa, que o Rui Tavares era o adulto na sala, porque o Pedro Nuno Santos e a Mariana Mortágua eram um verdadeiro desastre. Naquela altura, e já foi e está-se a confirmar, e está a ser ainda pior do que aquilo que eu pensava. Este passeio a Gaza, ou aos arredores de Gaza, onde é que eles foram, parando por tudo o que era ilhas interessantes para fumar as suas coisinhas e fazer as suas festas, e eu acho que foi muito degradante para a Mariana Mortágua. Se as coisas tivessem corrido de outra maneira, fossem num barco, um outro tipo de atividade, eu acho que as pessoas iriam até aceitar. O que nós vimos, as pessoas que estiveram na rua depois, na chegada dela, nos dias anteriores e posteriores, são os radicais, são aquelas pessoas que vão sempre votar no Bloco de Esquerda ou em alguma coisa pior. Há ali um fenómeno interessante que ela, quando é a apresentação da candidatura da Alexandra Leitão, ela não está presente. Quer dizer, vai quem é? Marisa, foi Marisa, não foi? Que foi. Ok, estava cansada e tal, ok, entendo-se isso. Agora muda um bocadinho. O Bloco está destruído. Eu continuo a achar que o Bloco, se não morre agora, vai morrer daqui a pouco tempo, ou muda, ou tem que mudar mesmo. E, portanto, acho que ela é tóxica neste momento para Alexandre Leitão, ela e todas essas figuras. Senti que o Rui Tavares tentou-se distanciar um bocadinho daquilo, mantém o seu discurso, obviamente, Palestina, mas distanciar-se da flotilha e dessas pessoas, a tentar capitalizar com essa destruição do Bloco. Eu acho que isso é natural. Vamos ver se isso não é o que vai... Essa presença da Mariana não vai ser problemática para Alexandre Leitão. Vamos ver. Em relação à IEL, eu acho que tenho expectativas em 2 lugares. Em Braga, ver o resultado do Rui Rocha. Vai ser interessante. Acho que não vai ganhar, dificilmente, mas seria interessante ver se ele consegue passar os 10%. Se ele consegue passar 10%, volta a dar uma imagem de um líder partidário. Não é que ele tenha uma grande figura de líder, mas é uma pessoa importante que teve o azar da forma como chegou. Eu acho que continuo a achar que foi muito mal gerida a forma como ele chegou à presidência, mas continuo a achar que ele é uma pessoa capaz. É alguém, mesmo não tendo uma imagem menos forte, não de tanta liderança, mas é uma pessoa que, como profissional, é capaz, e que dentro da política mesmo se tem visto. Agora, na Assembleia da República, nos últimos tempos, os seus discursos, agora sem o peso nos ombros da liderança, têm sido muito melhores. Parece que está mais solto, parece que está mais pujante, é uma pessoa extremamente inteligente, e eu acho que era bom que ele tivesse pelo menos o cargo de vereador, que acredito que seja possível, e ele tem ali, e ele é uma pessoa conhecida. Ganhar não. Depois algumas, não acredito que aí ele tenha grandes possibilidades de vencer câmaras, em mais lado nenhum, pelo menos do que eu conheço, mas
tem que ganhar vereadores, tem que construir uma base autárquica, porque é o que lhes falta. Tem muitos núcleos territoriais pelo país inteiro, mas tem muito poucas pessoas. Penso que nas últimas foram 21 ou 23 que foram eleitos, não me lembro do número, mas é perto disso, mas é quase tudo nas assembleias municipais. Praticamente não tem vereadores, ou nem sei se tem 1 ou 2. E isso, aí ele tem que construir essa base, como o Bloco de Esquerda teve há uns tempos, como o LIVRE tem que fazer, e até o Chega, não é? Quer dizer, o Chega nas últimas, que já foram há 4 anos, era um Chega completamente diferente. E muitos saíram, e agora vai ter um resultado maior. E esses partidos precisam dessa presença municipal, precisam dar esses cargos, seja nas assembleias juntas de freguesia, seja nas municipais, mas precisam ter essas pessoas próximas da população. E esse eu acho que é um dos grandes desafios da IEL atual. Como o Nuno falou da sua assembleia, da sua junta de freguesia, eu vou falar de um grande amigo meu, que concorre na belíssima União de Freguesias da Azueira e Sobral da Abelheira, que é em Mafra, que foi meu companheiro na IEL, apesar de ele ter de Mafra, que é o João Reis. É uma pessoa também de grandes capacidades. Eu andei a colar cartazes com ele, os dois sozinhos em Mafra e Torres Vedras, portanto, se ele ganhar alguma coisa, a vitória também é um bocadinho minha. Mas é candidato por quem? À junta de freguesia da Iniciativa Liberal. Ok. É só ele, então. É só ele. Na Azueira e Sobral da Abelheira, que é belíssimo nome. Boa. Pronto. Apelo aqui ao voto. É o único apelo ao voto que eu faço. Se alguém tiver a ouvir, Nuno, consegues saber se temos ouvintes na Azueira e Sobral da Abelheira? Achas que... ele vai ter Temos um. Pronto, deve ser o João Arraes. E a mulher. Mas pronto, é só isso. Muito bem. Nuno Lebreiro, queres encerrar? Quero. Queria dizer várias coisas. Não, que depois se suscitar vontade de tréplica, estejam à vontade. Não, mas queria falar. Acho que estas eleições são importantes para o Chega também por outra razão. Não é só a questão da afirmação enquanto projeto político, não é só a questão da solidificação de eleitorado, não é só a questão de ter o Ventura outra vez a cantar a vitória, tudo isso é fogo de vista, mas há aqui uma outra coisa que não sei como é que se vai desenvolver, mas que tem a ver com a própria dinâmica do partido. Porque o Chega é um caso um bocadinho paradoxal, porque é um partido que, por um lado, é um one-man show, não é? Quer dizer, portanto, tudo gira à volta do André Ventura, foi ele que criou, foi ele que fez, é ele que é o motor, é a locomotiva, é o gestor, é o líder incontestado, portanto, em todos os aspectos, e o partido está completamente centralizado na sua figura, mas, por outro lado, o partido que o André Ventura criou é um partido de massas, com muitos militantes, com muita estrutura, e até agora, única e exclusivamente, são pessoas anónimas, em muitos casos, que estão lá no Congresso, ou se calhar no Conselho Nacional, não sei, quer dizer, enfim, nos diferentes órgãos do partido. Estas eleições autárquicas e a expressão eleitoral que o Chega, tudo indica, vai ter, vai gerar um conjunto de personalidades internas dentro do partido. Ou seja, deixam de ser pessoas anónimas para passar a ser o Sr. Presidente da Câmara, ou o Sr. Presidente da Junta, aquele é vereador não sei aonde, ou aquele é não sei o quê. Quer dizer, o poder, aquele poder que só existe, obviamente, nas autarquias, se não é na Assembleia da República, existe só nas autarquias, esse poder vai se disseminar pela estrutura do partido. E, portanto, eu acho que isso vai ser um fenómeno de ver com curiosidade, porque toda essa gente que vai ser eleita e que vai passar a ter cargos e que vai passar a ser importante, vão ter legitimidade própria, e uma legitimidade que não vai derivar por osmose da liderança. E, portanto, isto vai ser um momento de viragem na história do partido. O partido vai ser diferente daqui para a frente,
E quanto mais sucesso eleitoral tiver, mais a estrutura político-partidária do Chega será relevante na decisão do que é que o partido deve fazer para o futuro. E eu acho que isso é particularmente importante porque há um bocadinho aquela ideia de que as bases do partido são muito desabridas, que são desbocadas, ou que há uns que são completamente loucos e que aquilo tem lá um saco de gatos disto e daquilo, e depois há um conjunto de malta mais intelectual, e com outros pergaminhos, etc., não sei o quê, e que estão mais próximos da liderança. Mas essas pessoas não têm cargos, não são autarcas e não são e não têm peso da estrutura do partido. E estas autarquias vão contribuir para que nessa dinâmica interna do partido as bases e a estrutura ganhem muita força. Esse era o primeiro ponto que eu queria fazer. Depois, queria comentar, já fiz aqui 3 ou 4 exercícios de futurologia. Eu acho que no Porto as coisas vão correr mal ao Pedro Duarte. Eu não acho que ele tenha uma particular boa imagem junto ao eleitorado, não tem certamente o junto ao eleitorado de direita. Sempre que o Pedro Duarte aparece é com coisas que ou é o wokeismo, ou agora estava mais calado, ou é as coisas do digital e disto e daquilo, e as tretas de integração, quer dizer, de policy propriamente dita, não tem muita sustentabilidade, nem arcabouço para tal coisa. E daquilo que eu vejo, ou daquilo que eu vi no Porto, vi o Miguel Corte Real do Chega com muita garra, com muita vontade. O Pedro Duarte não é uma pessoa que estimule grandes excitações, e a divisão do eleitorado do Moreira, não é? E é uma divisão que as pessoas da candidatura do Moreira espalharam-se não só pela candidatura da AD, como pela candidatura do independente do Filipe Araújo, até do PS. Exato, e como pela própria candidatura do Manuel Pizarro. Que aliás é uma pessoa, curiosamente, bem vista, inclusive por muitas pessoas de direita. Uhum. Portanto, eu se tivesse que apostar alguma coisa, apostaria na vitória do Pizarro no Porto. Posso estar redondamente enganado, não vi sondagens, a única coisa que eu vi é o empate que ali anda, mas tudo junto seria para onde a minha intuição me levaria. Em Lisboa já falei. É com pena que eu digo, de facto, porque a alternativa de Alexandre Leitão ao Moedas é uma alternativa absolutamente tenebrosa. Lisboa precisa de ter uma política económica com cabeça. Se Lisboa cair para uma deriva do estilo daquela que aconteceu em Barcelona, e Lisboa e Barcelona são cidades que acho que servem de exemplo uma para a outra. Se cair na deriva que Barcelona caiu, que é o perfeito exemplo da união deste PS radical de Leitão com livres e com blocos de esquerda e companhia e flotilhas e não sei o quê, se for para aí, é bom que vejam o que é que Barcelona é hoje em dia, o que é que era há 15 ou 20 anos atrás. É bom que vejam, porque esse é o futuro. E é um futuro negro para Lisboa. E portanto, desse aspecto, por mais por menos entusiasmante, digamos assim, a figura de Carlos Moedas seja, eu não consigo perceber como é que para a Câmara Municipal pode haver alternativas em termos de voto. Não pode. Estamos a falar entre o abismo e a manutenção daquilo que não sendo perfeito, é uma coisa caminha no sentido positivo. Portanto, a minha manifestação de voto, digamos assim, no que diz respeito a Lisboa. Gostava de falar, no meu caso particular, de 2 concelhos, o Concelho de Cascais e o Concelho de Odmira.
E depois queria comentar ainda a questão da sucessão do PSD, que o Poças falava há bocado. Em Odmira, estou muito curioso de ver o resultado. O Manuel Matias, que é uma figura com algum peso no Chega, é candidato a vice-presidente da Câmara. Odmira tem um problema com a imigração absolutamente tenebroso. E quando eu digo tenebroso, é imaginar aquilo que eu em tempos chamava o Castelo de Vida Costa Alentejana, transformado no Martim Moniz, basicamente. E portanto, quer dizer, a descaracterização é brutal, e não é só uma descaracterização demográfica e social do Conselho. Aquilo que a atual Executivo Socialista fez ao longo dos anos, com a conivência do Ministério do Ambiente, foi também a destruição do Parque Natural, com as estufas, e aliás daí que veio o problema inicialmente da imigração, por causa da mão de obra para trabalhar nas estufas. Eu conheço muito bem o Conselho, as pessoas estão fartas, estão muito cansadas, não sei até que ponto a máquina do Partido Socialista vai ser suficiente para manter a Câmara. Provavelmente será o caso. Eu gostaria que assim não fosse, e imagino que a única candidatura, tendo que o PSD as últimas eleições tem qualquer coisa como 5%, portanto a única candidatura que poderia fazer a moça seriado Chega. E portanto parece-me que evidente onde é que os odmirenses que queiram mudança devem votar, só podem votar aí. Quanto a Cascais, Cascais é um exemplo de uma autarquia muito bem gerida, quanto a mim. Eu sei que há sempre aquela ideia de que há uma ligação muito grande entre o aparelho partidário e a autarquia, o que é verdade. De facto, a base de recrutação do talento político do Conselho do partido foi dentro do próprio partido. É relativamente natural em todo o lado. Cascais não é diferente no sentido de que é uma Câmara excelentemente bem governada há muitos anos. Eu lembro bem do que era Cascais no tempo do Partido Socialista e o que é Cascais hoje em dia. E portanto não tenho a menor dúvida que apesar da saída do Carlos Carreiras, com quem eu tive imensas acrimónias, discussões, gritaria, tudo e mais umas botas, mas que reconheço que foi um bom Presidente de Câmara para os cascalenses durante praticamente 15 anos e que deixou marca e que, portanto, não há razão nenhuma para que haja algum ímpeto de mudança em Cascais, muito menos num pateta alegre como o Joné, que é uma das candidaturas mais ridículas. Se formos eleger as candidaturas ridículas das eleições autárquicas, será uma delas, das coisas mais patéticas. E portanto deixava aqui estes meus as minhas três vontades eleitorais, digamos assim. Só uma nota final. Nuno Poças, tu estás o Montenegro, antes de lá chegar, também ninguém dava nada. Também ninguém dava nada por ele. E estás contente? Era o que eu ia dizer. Não é isso. Não é isso. Eu estaria, em muitos casos, estaria contente. Não estou contente em alguns que são importantes. Os quais há 30 anos o Montenegro seria pai vereador de uma Câmara qualquer. Tudo bem. Ministro. Mas desculpa lá. Mas não tu vais achas celebrar a degradação? Mas essa degradação é transversal a todos os partidos. Sim. Todos. Tá bem, mas eu com a degradação do PS no Bloco de Esquerda vivo um bocadinho melhor. E isso tem a ver com um conjunto de fenómenos que nós estamos fartos de analisar, não é? Quer dizer, agora, a única coisa que eu estava a dizer é a ideia de que o Sebastião Bugalho é o único sucessor está-se a fazer, mas não é garantido que consiga ter a estrutura do partido do seu lado, por exemplo, que é importante. E portanto, quando se colocar a questão da sucessão do Luís Montenegro, que eu imagino que não seja já, haverá também resultados governamentais para apresentar das pessoas que estão no governo,
E depois tem a ver com uma campanha que será feita, haverá vários candidatos, vão ter os holofotes em cima deles, e as pessoas depois ou se fazem líderes ou não se fazem líderes, quer dizer. Não podemos é dizer que não há ninguém, porque nesse caso eu não concordo, porque até acho que o Montenegro tem vindo a semear alguém. Há uma nova geração no governo de ministros, e é assim que esses alguém geralmente se fazem. O Sebastião Bugalho foi uma invenção do Montenegro, criou mais uma figura, e de lá tens o Rangel pelo meio. Não que eu gostasse da alternativa, mas quer dizer que não há, não é verdade. E dizer que é uma degradação completa, também não concordo, porque acho que ainda há resultados para apresentar, nomeadamente esta experiência governativa, que ainda está relativamente curta, digamos assim. Portanto, era só esta nota que eu queria dizer, não deixando de concordar que há uma degradação geral, mas isso também há uma separação geral quer dizer, muito daquilo que tu estás a falar, por exemplo, no caso do PSD, era no tempo dos líderes eram eleitos em congressos, era aquela telenovela e eram televisionados em direto na SIC. Canal jornalista. Mas eu nunca adorei a democracia direta. São outros tempos. São outros tempos. Quer dizer, o Congresso... E a SIC, ou não? Não percebi. Não, desculpa. Em 1995, a sucessão do professor Cavaco Silva foi feita live, durante 2 dias, transmitida pelo canal jornalista SIC. Sim. Esse país já não existe. Graças a Deus. Não é... Desculpa, Teresa, não vamos misturar... Eu, por acaso, acho que não. Eu acho que não, desculpa. Ias dizer algo de maneira frontal. Eu acho que um país que assistia em direto aos congressos dos seus principais partidos era um país mais ligado à política, era uma política mais fiscalizada, era uma maior comunhão. Não é nada para ver. Pronto, eu acho que não. Eu acho que é comparar a Alameda. Eu vou discordar, porque não é Big Brother, é 95, desculpa lá, mas a SIC não transmitiu o Big Show SIC para transmitir o Congresso do PSD. Não, e deixa-me só dizer uma coisa. Ficou furioso. Só para corroborar o meu ponto. Em 1995 foram 100 mil pessoas à Alameda, ao comício de encerramento da candidatura do Fernando Nogueira, deputada pelo António Guterres. 100 mil pessoas estavam na Alameda, eu estava lá. Hoje em dia, um comício de encerramento do PSD são 1000 tipos com bilhete e lugar sentado num pavilhão, porque não consegues lá meter mais do que 2, 3 mil pessoas. E vem de caminhonetas. Pronto, e, portanto, sim, mas tens a realidade política, Nuno. Lá não era o PSD. A realidade política hoje em dia é completamente diferente daquela que existia há 30 anos atrás. Nesse aspecto não é melhor. Vais-me pôr a mim a fazer a defesa disto, mas quem conhece minimamente a mobilização interna do Chega, por exemplo, já nem vou falar até da iniciativa liberal, embora enfim, uma escala muito mais pequena, mas a mobilização interna do Chega, hoje, em 2025, 2024, 2023, é muito parecida com a do PSD desse tempo, pá. É que é isso 100 que é isso. pessoas na Alameda, isso não existe. Desculpa, não existe. Pessoas na Alameda, pá. São outros meios. Hoje tens a internet, tens mobilização por internet. Outra cultura, outras pessoas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A política está profissionalizada e especializada como todas as atividades da vida humana moderna e contemporânea. Mas já estava nessa altura, Nuno. Não me vais pôr a mim agora aqui quase a descer luas ou aventura, pá, mas é inegável. Vai falar com aquelas pessoas e percebe se elas não estão mobilizadas. Eu não estou a dizer que elas não estão mobilizadas, eu estou a dizer... mas é que as do PSD não estão. Mas eu não estou a dizer que estão. Eu não estou a dizer nada disso. Eu estou a dizer uma coisa muito simples. Estou a dizer que a relação social do eleitorado, da sociedade, das pessoas como um todo, com o fenómeno político e com os partidos políticos, hoje não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que existia há 20 e 30 anos atrás. Está bem, mas não é isso que uma das consequências... Claro que mudou, só que hoje há um partido que consegue ter essa capacidade de mobilização e outro que já teve e não tem.
Eu não diria que tem essa, porque não, diria que neste momento tem mais. Se quiseres só comparar, até porque se tu quiseres, o Chega neste momento está a ocupar o espaço do PSD. Não, mas ouve lá, é natural. Continua a negar isso. Pá. Não, ninguém está a negar rigorosamente nada. Eu acho que fui muito claro naquilo que eu disse. Não, mas não podes pôr no mesmo saco dizer que pá, a erosão do PSD é uma coisa que é natural porque é do tempo e não sei o quê. Não, não é. Porque não, eu não disse isso. Aquilo que eu disse foi a degradação, não foi a erosão, a degradação da classe política partidária do PSD acompanha uma degradação generalizada da classe política por inteiro. Ponto final. Não. É a minha opinião. A do Congresso na SIC, depois entraste, isso é um argumento diferente. São duas coisas distintas. Te acompanho no primeiro, não te acompanho no segundo. Eu posso dizer coisas diferentes, acho eu. Aquilo que eu estou a dizer mas nós estamos a disputar, acho eu, o teu segundo comentário, não é o primeiro. Sim. Em relação ao primeiro, eu também estou de acordo. Eu também. Eu também acho que há uma degradação generalizada, sim. Pronto, está bem. Mas em relação ao segundo, pá, não. Não, o segundo tem a ver com não haver pessoas conhecidas. Não há pessoas conhecidas nas redes sociais, há pessoas conhecidas daquelas que se interessam. As pessoas que se interessam pelo fenómeno partidário conhecem muita gente do PSD. Agora, quando tu não tens a vida político-partidária partilhada já pelos canais jornalistas, que nem sequer vão aos congressos, nem sequer nada, estão a dar a novela, ou estão a dar não sei o quê, quando há um divórcio grande da população em relação aos partidos políticos, não podes ficar admirado de não haver assim tantas figuras. Há figuras locais, há figuras regionais. Há uma reconexão, as redes sociais foram absolutamente revolucionárias nesse aspecto, portanto tens muito mais gente, bem ou mal, mas também seria curioso se dissesses mal, porque eu ia dizer, um produto disso é o Trump, por exemplo. O Trump, se dependesse de ser transmitido na televisão nacional, nunca teria chegado onde chegou. É uma dinâmica diferente. Vou-te pôr as coisas vou-te pôr as coisas noutros termos. A página de Instagram do PSD tem 56 mil seguidores. A página do Chega tem 300 mil. Mas ninguém está a pôr isso em causa. Desculpa, estamos todos a misturar 30 coisas. Tu queres que eu te diga o quê? Que o Chega é o partido com a maior mobilização e vontade e jactância neste momento? Eu concordo contigo. Não é isso que eu estou a pôr em causa. Aquilo que eu pus em causa é muito simples. O PSD tem figuras mais do que suficientes quando chegar à altura para suceder ao Luís Montenegro para se fazerem da mesma forma como o Luís Montenegro se fez. Quais? Tu disseste que era só o bugalho. Eu digo... O Leitão Amaro, o Miguel Pinteluz, o próprio do Bugalho, o próprio do Rangel, a Balseiro Lopes, que é mulher, vai querer também, o Moedas, se não morrer politicamente entretanto, o Pedro Duarte se ganhar o Porto. Portanto, já dei aqui 6 ou 7 pessoas. E isso é uma degradação. Pronto. Outro ponto, um ponto é não haver pessoas. Outro ponto é não haver uma degradação. Eu acompanho que há uma degradação. Para mim, não haver pessoas, ou haver pessoas mais, para mim dá-me igual. Acho que sim, quer dizer, no mesmo sentido, pessoas vai ser para ver. Portanto, pessoas há sempre. Possas, queres misturar-nos com bugalhos, então eu também misturo. Então, portanto, as pessoas boas estão no Chega, queres tu dizer? Os quadros do Chega são fantásticos. Eu acabei de dizer isso. Não me ponham a mim a ter que fazer esse papel, porra. Não, mas, por amor de Deus, pá. Claro A degradação é generalizada. A degradação da classe política é generalizada. Está em todos os partidos. A separação da sociedade face aos partidos políticos não ajuda. As redes sociais estão a minorar a coisa, concordo. Em Portugal são irrelevantes. É uma bolha. É absolutamente irrelevante. Nem sequer a SIC Notícias tem audiências de 100 mil pessoas. E isto já é uma grande coisa. Os dias bons. Estamos a falar desses canais. Isso é a quantidade de pessoas que tu tens em Portugal que se interessa pelas notícias e pelo fenómeno político. Estamos a falar de uma porcentagem absolutamente ridícula da população. 1%. E as redes sociais é uma porcentagem diminuta disso. Portanto, comparar isso com a realidade norte-americana não tem rigorosamente nada a ver uma coisa com a outra. Um podcast nos Estados Unidos pode ter 20 ou 30 milhões de visualizações. Ser visto por 20 ou 30 milhões de pessoas. Isso não existe em Portugal. Não existe na Europa, não existe em Portugal. Agora, portanto, temos aqui a falar de 3 coisas distintas. Uma coisa é a degradação generalizada da classe política, que eu acompanho. Outra coisa é razões pelas quais há uma maior obscurantismo, também tudo aquilo que se passa, e rédea solta dentro dos partidos políticos, porque a separação e a especialização e a profissionalização, e lamento, não era assim antes,
porque antes as pessoas tinham carreiras, e hoje em dia a carreira é política, e isso não era assim há 30 anos atrás. As personagens todas que eram conhecidas do partido político eram pessoas que tinham carreira própria e eram conhecidas por serem pessoas competentes nas carreiras próprias que tinham. Hoje em dia isso não existe, as carreiras são profissionalizadas. O próprio Pedro Passos Coelho é um homem que se fez na política, por amor de Deus. Portanto, há aqui muita diferença sociopolítica neste fenómeno todo. Depois há este pequeno ponto de que, dentro da situação em que existe, sim, vazios em política não existem. E no PSD há o Hugo Soares também. Quer dizer, se estás-me a perguntar se me agradam as pessoas, se eu acho que é uma boa linha para o partido, etc. Não, acho que é curto, é muito curto, era melhor que fosse antes. Não acho que isto seja uma coisa só do PSD. E o Partido Socialista está numa situação muito pior, quanto a mim, e o Chega só tem o Ventura. Portanto, se queres falar de fanicos ao líder, o que é que acontece ao partido, o Chega nesse aspecto ainda está pior do que o PSD. Mas o Ventura estava a fazer a coisa durante muito tempo. Mas eu não estava a fazer a Olha coisa. que na última campanha a coisa deu-lhe ali uns 2 sustos, não foi? Foi o único que eu vi ali agarrado ao peito para ir para o hospital. Exato. Foi alguém que lhe partiu o coração. Mas o próprio André Ventura, que é o One Man Show do Chega, não sei o que, aquelas coisas todas que a gente já sabe, mas o próprio André Ventura é sinal do estado em que o PSD está há muitos anos, porque o homem veio de lá, caramba. E é inegável que o tipo tem talento político, tinha uma carreira académica, era um profissional, tanto quanto sei, com provas dadas, foi um ótimo aluno, tem talento político como pouco, concordo ou não se concordo, mas como poucos políticos hoje em dia têm, e o PSD fez dele candidato a uma Câmara que era para perder. Mandou fora. E portanto, o PSD preferiu isto, e fez isto a muita gente. Muita gente, foi o Rui Rio. Sim, mas não vem só daí. Foi o Rui Rio, em concreto, o Rui Rio fez danos ao PSD que não estão a pagar. Em concreto aí, mas é um processo que não nasce aí. E esse processo levou a que muita gente, paulatinamente, se tenha vindo a afastar do partido há muito tempo. Eu conheço, como tu conheces, imensa gente que esteve nesse processo de afastamento há muitos anos. Como nós, não é? Quer dizer, eu em tempos fui uma pessoa ativa no partido, hoje em dia não sou. Pronto, estou aqui a fazer um podcast em vez de ser autárquico como fui, por exemplo. Mas é isso que eu te estava a querer dizer. O próprio Ventura é sinal disso. Pá, se ninguém percebe que o PSD abdicou de um político que hoje em dia está a disputar consigo com o próprio PSD o lugar de maior partido em Portugal, se não percebe que desperdiçou essa pessoa, eu concordo, e que agora aquilo que pode estar em discussão é ter o Hugo Soares ou a Margarida Balseiro Lopes ou o Miguel Pinto Luz como putativos líderes, pá, então é porque não estou a perceber nada do que se está a passar. Eu estou 100% de acordo contigo, e acho que a oligarquização do partido, nesse aspecto, o Passos também não ajudou, enquanto foi líder. E é um fenómeno que enfraquece o próprio partido, e depois a liderança do Rui Rio foi muito perniciosa porque ele próprio quis basicamente correr com a metade do partido que não gostava dele, não é? E ainda para mais por razões ideológicas. Não eram os puros sociais-democratas, que ainda por cima estão quase todos no Chega agora, não é? Os puros sociais-democratas agora estão lá todos. É uma coisa absolutamente patética. Portanto, eu estou 100% de acordo contigo e não estou particularmente otimista para o futuro do partido, sequer. Há pessoas que são muito competentes, apesar de não terem um perfil político até agora que seja de grande paixão eleitoral. Há outros que são mais entusiasmados, mas não têm nada na cabeça. Enfim, quer dizer... as coisas não são propriamente brilhantes. Estou 100% de acordo contigo. Agora, também não acho que a questão se vá colocar já, e nesse aspecto os problemas que o PSD tem são muito mais, neste momento, estruturais a ver com e exógenos já, porque não é mudando de liderança agora que tu resolves o problema do Ventura. Não é? Portanto, claro. Pelo contrário. Portanto, a questão da derrocada do PSD e a questão da derrota do PSD vão se colocar muito provavelmente ainda durante a vigência de Luís Montenegro.
E depois a seguir logo se vê o que é que vem aí. Porque, enquanto que o PSD tem este problema, o PS tem um problema que está muito mais grave. Também não tem quadros, também não tem pessoas e não está no governo. E está, enfim, está numa posição que eu acho que é mais difícil. Mas o PSD tem estes problemas todos que tu estás a identificar, o Chega também tem. O Chega agora tem que se transformar de um partido de protesto num partido que seja uma alternativa de governo. Não, e pode correr muito mal também. Ora, num partido praticamente unipessoal, como é o caso do Partido do Ventura, estou para ver como é que eles vão fazer isso, não é? Eu acho que é engraçado. Vocês estão sempre a antecipar a coisa que vai correr muito mal ao Chega a seguir. E o Chega está sempre a surpreender as coisas a correrem bem. Mas... Não era isso. O que eu estava a querer dizer é, não vejo, ou seja, não tiro de hipótese o facto de muita gente que possa vir a ser eleita pelo Chega, como acontece com os outros partidos, é exatamente igual. Mas neste caso, com a agravante de maioritariamente serem pessoas sem muitas delas que nunca tiveram sentadas numa Assembleia Municipal e de repente agora podem ser presidentes de Câmara, vereadores, etc. E isso nota-se de alguma maneira. Com certeza que haverá muita gente capaz de surpreender e se transformar em ótimos autarcas e agarrarem as pessoas e conseguirem fazer bons trabalhos. Mas também há muita gente que talvez se note precisamente o contrário. O Chega, era aquilo que eu dizia no início do programa, há 4 anos também elegeram montes de vereadores, e aquilo foi uma desgraça total. Mas era outro partido, era um partido ainda muito incipiente. Não é? Quer dizer, aquela que correu, nem lhes correu tão bem como eles queriam, mas também não lhes correu tão mal como mal não correu. E eu disse isso no início, não se vai notar rigorosamente nada neste resultado eleitoral o facto de há 4 anos terem feito eleger uma série de gente que não servia para nada. Não, vão eleger muito mais, Claro que sim. E depois tu vais ter um fenómeno que é interessante, porque, especialmente nas grandes câmaras, onde não houver uma maioria, e for, por exemplo, o PSD, especialmente, também pode ser o PS. Até o PS vai ver aflito com isso. Sim, o Chega vai colocar muita gente, não só em termos de políticos, mas, por exemplo, nas empresas municipais. E isso é importantíssimo para o Chega, para o crescimento do Chega, porque é trazer gente para o partido. Nós estamos a ver muita gente que andou com o Chega às costas. Nós falamos do Ventura, mas quer dizer, os votos não aparecem do nada, não é? A gente a fazer campanha... É que o Chega também tem que pôr malta a mamar. Mas é óbvio. As pessoas têm expectativas, andaram há 4 anos, viram o partido a ir de um deputado para 12, não é? A primeira eleição, depois para 50, agora para 60, mas eles não estão para 70. Claro, mas precisas convencer, claro, mas isso acontece em todo lado. Tem que entrar pessoas com cargos de onde veio, pá. Claro, e são os tachos. Claro. E aí é que tu vais construir, o Chega já tem a cabeça, tem o cérebro, tem o osso, precisa criar músculo. E estas eleições são importantíssimas para o Chega, para criar esse músculo, que é essas pessoas que nos últimos 4 anos andaram a levar o Ventura às costas e foram mais e mais, e que agora esperam alguma coisa. Pode não ser para eles, pode ser para o sobrinho, para o filho, para o Manel, que vai ser jardineiro, que não entrava no PSD, que não entrava no PS, mas pode entrar pelo Chega. É até acabar como se eu acho que igual aos outros. Não, eu por acaso discordo. Eu acho que o Chega tem tudo para ter bons autarcas. É um bocadinho aquele perfil... Mas isso é outra coisa, eu não estava a falar de autarcas, estava a falar mais na área do... Mas eu estou a falar de autarcas. Movimentação, sim, mas autarcas também concordo. As autarquias vão dar aquele lastro à estrutura do próprio partido. Mas, pronto, por exemplo, o perfil de muito daquela gente da estrutura é um bocadinho o perfil do Alberto João Jardim, e o Alberto João Jardim foi um excelente autarca. É desbocado e tal, e não sei o quê, próximo das pessoas, mas tem ideias concretas, práticas. Muitos deles não têm qualquer espécie de pruridos e de experiência partidária, portanto estão focados diretamente na ligação. Mas conhecem a realidade. Às suas terras, às pessoas. Pois, portanto, eu acho que eles têm tudo. Não sei como é que as listas foram feitas, não conheço minimamente a realidade do partido, mas se os melhores de cada terra foram aqueles que foram convidados a irem fazer as listas e representar o partido, a probabilidade de serem dali excelentes autarcas, eu acho que é grande. É a minha opinião.
Porque mais do que protopolíticos de carreira como o PSD e o PS têm nas diferentes secções, que só querem é subir para chegar ao Parlamento e para ser isto e para serem aquilo, ou para irem ganhar isto ou ganhar aquilo, ou fazerem vida, estás a falar de pessoas que têm a sua própria vida, que são independentes, entraram num projeto sem grandes expectativas e que estão ali genuinamente porque querem fazer qualquer coisa. E portanto, eu vejo isso como uma lufada de ar fresco nesse aspecto. Sem dúvida. E tu tens curiosidade de ver o que é que... Ficava muito desapontado se rapidamente fossem apanhados nos mesmos vícios e problemas que Não, isso vai levar tempo, levará tempo. Mas acho que no imediato é isso. Exatamente. Muito bem, eu vou só deixar aqui 3 tréplicas, muito breves, acho que são 3. Não, em relação à vossa discussão sobre futuras lideranças do PSD, eu devo dizer, não conhecendo muito bem os meandros do partido, mas que tenho reparado que onde eu acho que há gente francamente melhor é saltando uma geração, ou seja, pessoas que agora são assessores, um ou outro secretário de Estado, mas que não estão na calha para a liderança, nem sei se quereriam. Mas acho que há uma enorme falta de gente de qualidade naquilo que seria a calha para a liderança agora, e acho que uma vitória do Bugalho teria um significado político muito particular, porque é a linha de Carlos Moedas e é um outro PSD, isso teria consequências políticas, mas isso também não é o tema agora. Depois, em relação a Alexandra Leitão, no NIA que tu estavas a dizer de Barcelona, eu concordo absolutamente contigo, mas acho que há aqui uma nota importante, que é muito pouco provável, embora tudo seja possível, é muito pouco provável que mesmo que Alexandra Leitão ganhasse, tivesse uma maioria para fazer esses desmandos. E, portanto, aí espera-se que a maioria não socialista, espera-se, sublinho, que a maioria não socialista suporte como deve ser nesse aspecto, não é? E que perceba que tem que servir de bloqueio aos desmandos da ampla frente de esquerda. E depois queria só dizer aqui outra coisa, desculpem, em relação à questão do comício passado 40. Eu estava a pensar, Teresa, preferias ver um congresso do PSD 48 horas ou andar sobre a água a molhar as meias? Não sei. Preferia talvez um tiro na cabeça. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que isso não causa nenhum interesse hoje em dia, mas não creio que isso queira dizer um afastamento das pessoas em relação à política. As redes sociais vieram trazer um escrutínio que não existia de todo. Qualquer coisa hoje sabes, comentas, vês pessoas completamente diferentes a comentar, que não são apenas aquelas que estão naquela edição, nos canais de televisão, ou seja, tu no fundo dispensas os chamados gatekeepers, que em 95 não podias dispensar, eram aqueles. Portanto, agora tens um terreno muito mais aberto, onde é óbvio que aparecem coisas muito mais caricatas, mas que é muito mais rico do ponto de vista da possibilidade que nós temos para nos politizar, ouvir podcasts, seguir nas redes sociais, os canais de Instagram, etc. Podes dizer, é curto, bom era ouvir os debates do Soares e do Cunhal. Está bem, isso tinha se calhar outra... Não foi isso que eu disse. Não é do Soares e do Cunhal, porque eu sei que tu naturalmente não gostarias especialmente, mas estás a perceber, é por ser aqueles momentos... Não, e há aqui uma outra coisa, tu estás a falar para o futuro, eu estou a falar do momento atual, eu acho que para o futuro estou otimista em relação a esses novos instrumentos. Agora, que isso seja uma realidade neste momento, não há. Acho que na próxima geração, nós vamos estar onde os Estados Unidos estão hoje, se Deus quiser. E, portanto, isso é muito positivo. As pessoas da idade, com 20 anos agora, não veem televisão, mas ouvem... Exato. É o que eu chamo a próxima geração. Não se interessam por política, e that's ok, não é? Também não temos de nos interessar todos por política. Pronto, mas eu acho isso... Eu estou de acordo contigo, mas isso é para o futuro. Agora, este fenómeno que eu estava a referir, estou a falar em relação ao que se passou nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos, os podcasts são uma não questão em Portugal. É óbvio, não é? E agora? Sim, não é? É claro, estamos a falar do presente. Eu estava, pelo menos. Não, eu estou a falar do presente para o futuro. Eu já acho. Eu estava a falar do passado para o presente. Não estava a pensar em 2005, sinceramente. Mas pronto, estava a olhar daqui para a frente. E depois, só terminar aqui com uma nota, já que vocês acho que também posso, embora seja suspeita por variadas razões, mas eu acho, e a propósito até do tema da falta de qualidade, e não, eu acho que há um candidato, não sei se revelação, eu faço um disclaimer que sou amiga pessoal dele, mas acho que o Miguel Corte Real do Porto tem feito uma excelente campanha
e tem conseguido combinar uma coisa que é muito difícil de combinar, que é aquele lado, lá está, das redes sociais, do TikTok que chama a atenção, que é disruptivo, com passar uma ideia de consistência e competência. Isso não é fácil, não é? Porque às vezes nós temos que ir mais para um lado ou para o outro, e eu acho que ele está a conseguir um equilíbrio interessante. E agora vou passar para as linhas e vou já começar pela minha linha, e a minha linha tem a ver com, não sei se vocês deram por isso, mas no Japão foi eleita líder do partido, que seria o maior partido, uma espécie, sim, o maior partido de centro-direita, o Partido Conservador, e portanto será provavelmente a próxima primeira-ministra mulher. E eu estava a ler uma notícia na Time e pensei, isto é uma coisa, é orwelliana, é o double think, que então dizia, pode ser, a senhora chama-se Sanai Takaishi, e diziam, pois pode ser a primeira-ministra num sítio onde de facto a política é altamente dominada por homens, quer dizer, não nesse aspecto, é um facto. Mas não se pense que isso é bom para a emancipação. Portanto, aquela conversa sempre, não é? Mulheres conservadoras, ainda por cima ela é parecida com a Thatcher, imagine-se como é que se atreve. E até diziam, porta-se como um homem, que eu não sei o que é que quer dizer, não sei o que é que quer dizer uma mulher portar-se como um homem na política, mas dava para fazer um tratado sobre o que é que isso pode querer dizer, e portanto isso já não seria tão positivo para... Não serve para quebrar tetos de gelo, glass ceilings, não é? Tetos de vidro. Foi exatamente o que se disse da Meloni, quando a Meloni se tornou primeira-ministra. Não podemos ficar contentes, porque ela, apesar de ser mulher, é conservadora e, portanto, isto não vai de acordo com o nosso guião da afirmação das mulheres na política. E a outra coisa também era que ela tinha uma linha conhecida, e é verdade, ela debruça-se muito sobre isso, até porque o Japão, do ponto de vista demográfico, é um caso, eu costumo dizer, se nós quisermos ver o fim da linha do wokeismo é o Canadá, o fim da linha do envelhecimento demográfico é o Japão. Uma percentagem muito grande da população, muito, muito envelhecida, e já com problemas, e até com alguns dilemas políticos e éticos, não é? Éticos. E ela tem muito uma linha pró-família, pró-natalista, etc. Mas esta reportagem também dizia, não se pense que isso é bom para a família porque ela é uma conservadora. É um double think, ou seja, é dizer duas coisas simultaneamente contraditórias na mesma frase. Não faz sentido, mas pronto, achei curioso que é normalmente aquilo a que estas revistas e vetam as pessoas do centro-direita para lá. E agora passo ao Vítor para a sua linha. Muito bem, a minha linha vai para... Foi anunciada esta semana a primeira viagem de Leo XIV, a primeira viagem oficial, que será à Turquia e ao Líbano. Na Turquia vai às comemorações de 1700 anos do Concílio de Niceia, mas mais surpreendente é a escolha do Líbano, um país que tem sido alvo de vários conflitos, como nós sabemos, a famosa Guerra do Líbano, um país que era bastante cristão há cerca de 100 anos, quando foi criado, e aquela região era a região cristã do Médio Oriente, mas que nos últimos, sei lá, de 50, 60 anos tornou-se, acima de tudo, maioritariamente islâmico e com uma influência muito forte do Irão e da Síria. Algo que mudou recentemente com as operações de Israel, que fez com que o Hezbollah perdesse muito da sua... Não era um partido dominante, mas tinha o seu Barça armado e acabava por controlar, tendo feito muitos ataques, um deles muito conhecido, em 2005, quando mataram o ex-primeiro-ministro e mais 32 pessoas, ou mais 22 pessoas, o Rafik al-Akiri, e era isso que eles faziam, quer dizer, quando não começavam a perder alguma força, começavam a ver alguma oposição, não tinham qualquer tipo de problema, e os sírios e os iranianos juntavam-se a eles e eliminavam os seus opositores. É interessante esta escolha porque claramente aquilo que se vê, e eu acompanho, porque tenho amigos e ex-companheiros de trabalho no Líbano e vou-me informando um bocadinho da situação, é ver que a população cristã, que hoje representa cerca de 1/3 da população, começa a ter uma outra força e, juntamente com a população muçulmana sunita, querem desarmar o Hezbollah, querem fazer o país um bocadinho voltar um pouco atrás naquilo que era um regime sanguinário e que controlava bastante os credos e a população.
Portanto, é bastante interessante esta escolha, não ir a um dos maiores, como se fosse Filipinas ou Brasil, maiores países cristãos do mundo, e escolher este país que é cristão, mas não é católico, digamos assim, é cristão maronita, ortodoxo, e portanto é muito interessante esta escolha. Muito bem, Nuno Poças. O meu tema não é assim tão interessante, mas tem aqui a ver também um bocadinho com esta degradação da... É a flotilha, sobre a flotilha. É Barbie. Não, já não é flotilha, mas vem, mas pode ter um bocadinho a ver com isso, que é, no fundo, perceber que o Bloco de Esquerda parece que está a fazer de propósito para haver uma minoria de gente muito verbal, vá lá, que está ali de corpo e alma, mas que se afasta cada vez mais da grande maioria das pessoas. E eu digo isto na sequência da flotilha, sim, mas porque eu dei um pontapé há bocado aqui numa frase isto foi naquele podcast daquele humorista, o Guilherme Geirinhas, que tem um programa que é o Bom Partido, que é uma coisa que dava no YouTube, que fazia entrevistas a candidatos e não sei o quê. E entrevistou o Sérgio Aires, que é aparentemente o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto. Portanto, o homem é candidato à Câmara do Porto. Repito, do Porto. E não é do Porto de Gaza. Não, é não, do não, Porto, não. Porto. É do Porto. E disse o seguinte: a francesinha é o grau zero da civilização culinária. É ótima, como muitas vezes, mas é uma sanduíche. Isto é de propósito. Eu acho que... O que é que se passa, não é? Daqui a bocado ainda aparece, sei lá, o Francisco Louçã no Conselho de Estado, ou assim, ou, não sei, sei lá, a Catarina Martins vai ter um alojamento local. Estas coisas todas já aconteceram, desculpem, mas O Robles, não temos do Robles. Desculpem, mas a francesinha é o grau zero da civilização culinária, é o que diz o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto. Eu, malta do Porto, que acredito que nos ouçam imenso, deem a este homem o destino que ele merece. Depois do desapelo ao voto ao Joné, o desapelo ao voto é esse, não é? Isto é anticlímax, não, pá, não. É climáxico. É anticlimáxico, não é? Coitado, pá. Espero as melhoras do Sérgio Aires. Estou em choque. Nuno Lebreiro. Quer dizer, olha, que não é preciso ir para o Bloco de Esquerda para ver as geneiras. Não era o Pedro Duarte que queria pôr portagens na VCI. Foi a primeira coisa, grande medida genial. Não era bem assim, mas pronto, tinha alguma coisa disso. Foi o que passou, foi isso. Sim, a ideia que passou foi essa, mas acho que não era bem a ideia dele. Mas depois no fim já não havia de ser bem, com certeza, não é? Mas enfim, a minha linha vai para um estudo, sim, um estudo. Houve um estudo, há um estudo que disse que o Donald Trump é a maior fonte de desinformação. Isto é uma notícia que apareceu no Observador, de um estudo qualquer, em que alegadamente o Donald Trump é a maior fonte de desinformação e que está a fazer um dano terrível. Eu já não... falta-me a paciência e, de facto, resta o consolo de, como a Teresa indicava há bocado, de olharmos para o futuro. E quer dizer, porque, de facto, este momento onde nós estamos, este destrutor final deste mainstream media absolutamente deplorável, hipócrita, mentiroso, ridículo, estúpido, porque é profundamente estúpido. É uma coisa insuportável. O ar do espaço público é irrespirável com esta gente, com esta classe jornalística e com esta mentalidade de saída diretamente das universidades e da doutrina
nem sei do que, deste fim do mundo, que não há maneira de desabar de vez, e de facto nos Estados Unidos já desabou, e portanto agora sobra aqui este é o porco a sangrar que guincha, enquanto larga sangue guincha, a matança do porco, o guincho do porco é muito desagradável, e é este guincho do porco que nós temos que aturar. O futuro é nosso, se Deus quiser. Uma segunda nota, estas coisas às vezes envelhecem mal, mas estou a ver aqui uma notícia de última hora, inclusive de uma fotografia de um bilhetezinho que foi entregue pelo Marco Rubio ao Donald Trump, que diz, e consegue ler-se, very close, you need to approve a Truth Social for soon, so you can announce the deal first. Portanto, está mesmo para sair o deal que vai resolver a questão da guerra em Gaza e o início da paz do Médio Oriente. E uma última nota, ficámos a saber que não é ele que escreve afinal não é ele que escreve os tweets, ele tem que aprovar alguém que vai escrever o tweet por ele. Mas pronto, boas notícias. Muito bem, então ficamos por aqui até à próxima semana, onde teremos todas estas novidades das autárquicas e quem sabe, provavelmente também do Médio Oriente. Sigam o canal Linhas Direitas no Spotify, Facebook, canais WhatsApp e Telegram e no site www.linhasdireitas.com. Linhasdireitas.net. O linhasdireitas.com é o quê? Uma loja de mobiliário, não é? Não, é o PT. É o PT. O PT. Até para a semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas, o podcast sensação da direita, em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.